Professor, o senhor vai postar a aula de ontem, que foi ministrada ontem? Oi? Vocês estão me ouvindo bem aí, pessoal? Estão ouvindo? Oi, oi. Opa, professor, boa tarde. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, né? Tá dando para ouvir legal, né? Sim, senhor. Beleza. Vamos lá, vamos começar aqui então, pessoal. Nossa aula extra aí. A professora Joana não pôde dar aula hoje, né? Então vamos começar aqui, tá? Exatamente de onde nós paramos ontem. Hoje a gente vai falar sobre conflito de competência. Ok? Conflito de competência. Só está entrando aqui. Boa tarde, professor. Uma sacanagem fazendo o seu trabalho em pé no seu feriado, né, professor? Ah, justiça. Pois é, eu não dou aula de quarta, mas hoje são, assim, foi uma eventualidade. Dei aula também extra hoje, pela manhã, e agora à tarde também. Eu não dou aula quarta. Dia do Flamengo não rola. Pois é ruim, né, viu? O Flamengo perdendo para outro time gaúcho hoje vai ser triste, ó. Vamos ver, né? O pessoal tá entrando aqui, esperar só um pouquinho. Vamos lá. Conflito de competência. Então, pessoal, do que nós estudamos já, né, falamos sobre competência, distribuição da competência, algumas normas de competência, competência originária, derivada, absoluta, relativa, né? E agora nós vamos falar sobre conflito de competência. O que é o conflito de competência? Bem simples, tá? É bem simples. Nós temos um conflito entre juízes, tá? Dois juízes. Vamos imaginar o seguinte: dois juízes dizendo que eles são competentes para julgar aquele determinado assunto, aquela determinada causa. Ou, mais comum, né? Mais comum, dois juízes dizendo que não tem competência jurisdicional para julgar determinada causa. Então, nós podemos ter um conflito que é chamado de conflito positivo de competência, conflito positivo de competência, e nós temos a possibilidade do conflito negativo de competência. Conflito positivo é o que eu acabei de falar, dois juízes querendo, tá? Então, dois juízes falando que eles são competentes,
falando que eles são competentes. E 2 juízes negando a sua competência. Negando a sua competência. Então, você tem aí um conflito de competência. O conceito do conflito de competência e como que ele vai ser resolvido, o conceito mesmo, quando que acontece um conflito de competência, melhor dizendo, é bem simples, né? De se identificar. O lance, meus caros, o lance aqui é saber quem vai julgar esse conflito, tá? Então, a existência do conflito, quando tem 2 juízes brigando, né? Saber quem vai julgar é que é o lance. De resto, tranquilo, tá? De resto é tranquilo. É um tema tranquilo. Pode complicar? Pode. Mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar um exercício para vocês fazerem em casa para a gente discutir no começo da próxima aula. Tá? Então, vou deixar um exercício. Já está no slide o exercício, ok? Já está no slide. Então, vamos avançar aqui, que é para finalizar a competência, é um tema bem tranquilo, não tem muito conteúdo, não. Então, vejam, existe um conflito de competência quando 2 ou mais juízes discutem em torno da competência para julgar um ou mais de um processo. É um conflito entre juízos. Né? É um conflito entre juízos. Como eu falei, pode existir um conflito positivo, né? E um conflito negativo. Positivo quando os juízes brigam para julgar a causa. Negativo quando os juízes brigam para não julgar a causa. É mais comum o seu negativo. Por quê? Porque é difícil você ver um juiz brigando, né? Para julgar a causa. Na verdade, o juiz quer se livrar da causa. Pelo menos a maioria. Então, por isso é mais comum negativo. Diz, nossa, não sou eu não. Essa bucha não é minha não. Tá? Então, existem essas 2 modalidades de conflito. Também é possível haver um conflito para julgar uma causa só ou mais de uma. Tá? Outra observação importante, cuidado, tá? O conflito pode ser entre juiz e juiz, pode ser entre juiz e tribunal. Cuidado com esse entre juiz e tribunal, eu vou explicar mais sobre isso, tá? Vou explicar mais sobre isso. E pode ser um conflito entre tribunais. Tribunal do Acre e Tribunal de Rondônia conflitando para julgar determinada causa. Quando existe esse conflito, pessoal, quando se estabelece esse conflito, 2 juízes, 2 tribunais, um juiz e um tribunal, quando acontece isso, é preciso se instaurar o que nós chamamos de incidente processual, para se definir qual deles será competente, tá? Para se definir qual deles será o competente. Então, é preciso se instaurar um incidente. Professor, o que é incidente processual? Você tem os juízes dizendo que não são competentes para julgar. Você tem um conflito. Então, esse conflito ele envolve processo. Ele envolve algum processo. O incidente processual é um procedimento à parte, que vai servir apenas para decidir qual é o juiz competente. Então, é um incidente à parte, tá? Um incidente à parte. Ele vai servir apenas para dizer, olha, esse juiz aqui, ele é o competente. Ok? Então, isso é um incidente processual, nesse caso específico. Essa instauração desse incidente pode ser por provocação dos próprios juízes conflitantes, das partes ou do MP. Ok? Cuidado, porém, com essa advertência aqui. O MP, antigamente, no CPC passado, ele interviria em qualquer conflito de competência. Se tivesse conflito de competência, era chamado o MP para se manifestar. Agora, o MP ele só participa do incidente de conflito de competência
se no processo principal ele já é um interventor. Vocês sabem, né, pessoal, que o Ministério Público, ele participa dos processos em duas hipóteses. Na hipótese em que ele é parte do processo, ou seja, ele é o autor da ação civil pública, a denúncia criminal, enfim, as ações que o Ministério Público pode ajuizar. E também existem alguns tipos de processo que o Ministério Público é obrigado a participar também, mas não como parte, mas como fiscal da ordem jurídica. Antigamente chamado de custos legis, né? Fiscal da lei. Agora não, agora é fiscal da ordem jurídica. Então o Ministério Público ele participa de determinados processos como fiscal. Professor, quais processos o MP participa? Vocês vão aprender isso depois. Mas, por exemplo, qualquer processo que envolve menor de idade, o MP participa como fiscal da ordem jurídica, como um protetor ali da coletividade. Processos que envolvam idosos, processos que envolvam índio, enfim, né, tem várias situações em que o Ministério Público participa como fiscal. Então, ele só vai intervir se houver um conflito de competência se ele já participar do processo. Se ele não participa do processo, ponto, ele não intervém mais, ok? Essa é uma advertência importante. E a terceira observação, que é uma premissa que eu julgo muito importante para vocês poderem entender esse tema, vocês conseguirem entender esse tema, vocês vão ter que entender essa terceira observação. Vão ter que entender essa terceira observação. Essa terceira observação diz o seguinte: não se pode falar em conflito, se entre os conflitantes houver diferença hierárquica. Não se pode falar em conflito se entre os conflitantes houver diferença hierárquica. Ok? Não se pode falar em conflito se tiver diferença hierárquica. Professor, o que é isso? Vamos lá. Visualizem o Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Nós temos o juiz de primeira instância no tribunal, no TJ Acre, tá? No TJ Acre. Hierarquicamente, acima desse juiz está o Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Quem tiver com o caderno na mão ou fazendo anotação, anota isso. Juiz do Acre. Acima dele, hierarquicamente, está o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que são compostos, o tribunal é composto por desembargadores. Isso significa, pessoal, que um juiz do Acre, juiz vinculado ao TJ Acre, vou repetir, juiz vinculado ao TJ Acre, não pode conflitar um conflito de competência. Não pode, não tem como conflitar com o TJ Acre. Então não vai ter conflito entre um juiz do Acre, um juiz do TJ Acre, contra o TJ Acre. Mas o professor só falou que pode ter conflito. Vou até voltar aqui, ó. Pode ter conflito entre juiz e tribunal. Pode ter um conflito entre juiz e um tribunal. Sim, pode. Desde que esse juiz não esteja vinculado ao tribunal que ele está conflitando. Se é que vocês estão me entendendo. Por exemplo, o juiz do Acre ele pode conflitar com o Tribunal de Justiça de Rondônia. Pode. O juiz daqui do Acre diz, não, o competente para julgar sou eu. Aí o tribunal de lá diz assim, não, esse caso nem é de juiz de primeira instância, esse caso é do tribunal. E os competentes somos nós.
tá? Se for juiz de Rondônia contra Tribunal de Rondônia, não pode. Se for juiz do Acre contra TJ Acre, não pode. Beleza? Não pode. Se houver uma diferença de hierarquia, o juiz não pode conflitar com o tribunal. Assim como acontece também, pessoal, nos TRFs, na Justiça Federal. O juiz federal não pode conflitar contra o Tribunal Regional Federal a qual ele é filiado. Certo? Juiz federal não pode conflitar com o Tribunal Regional Federal a qual ele é filiado. Beleza? Professor, quais são os TRF? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Porque essa é a merda da coisa. O problema desse assunto é só a divisão. A divisão dos TRFs e quem julga. Só que eu preparei um esquema para vocês. Um macete. Para vocês nunca errarem. Porque só existe 2 tipos de pergunta sobre conflito de competência. Quem julga, naquele determinado caso, e se existe ou não por causa da divisão dos TRFs. Vocês vão entender por que eu estou falando isso em relação aos TRFs, tá? Vocês vão entender por que eu estou falando isso em relação aos TRFs. Em relação aos TRFs. Então, a quem compete dirimir os conflitos de competência? Quem é que resolve? Quem é que decide? Quem é que decide? A primeira premissa é a seguinte: sempre quem resolverá o conflito é um tribunal. Esse é um ponto. Sempre vai ser um tribunal. Isso significa que um juiz não vai decidir conflito de competência. Tá? É sempre um tribunal. Sempre. Quais são os tribunais que decidem conflito de competência? Quais são? O STF pode decidir, o STJ, o TRF e o TJ. Os TJs, né? Os TRFs e os TJs. Então, o STF, o STJ, os TRFs e os TJs. Até aqui, tudo bem? Agora, saber quando que cada um vai decidir, aí a gente vai estudar mais à frente. Mas até aqui, tudo tranquilo? Alguma dúvida? Coloquem aí, hein? Tudo tranquilo. Tá, então vamos avançar aqui. Como eu falei, só quem julga conflito de competência é os tribunais. E quais são os tribunais que julgam? STF, STJ, TRF e TJ. Beleza? Aí tem um macete, pessoal. Tem um macete. Tem um macete. O macete é esse. Vejam só. Calma. 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 Vamos lá. Vamos começar aqui por cima. STF. STF. Quando que o STF vai julgar conflitos de competência? Quando? Apenas em uma hipótese. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Para vocês não é, porque eu vou deixar uma atividade complementar a essa aula de hoje. Vou deixar uma atividade complementar a essa aula de hoje. E aí na próxima aula, semana que vem, nós vamos, eu deixei várias perguntas no slide. Depois, quando terminar aqui a nossa conversa, eu vou disponibilizar o slide no Classroom. Vou disponibilizar no Classroom, tá? Vocês vão fazer. E aí, na próxima aula, eu vou cobrar isso aí, ok? Vou cobrar. Cada um vai responder uma. E vai dizer por quê. Então, é agora. Agora é o momento. O STF só decide em uma ocasião. Uma. Se o conflito for entre tribunais superiores. Conflito de tribunais superiores. Não quais são os tribunais superiores? É só pegar o organograma do Poder Judiciário. STJ, TST, STM,
e ST é o Superior Tribunal Eleitoral. STF. Tá? Então, se houver um conflito entre esses... Vamos lá. Vamos colocar assim, ó. O STF é a mãe. Os tribunais superiores são os filhos. Então, a mãe só vai julgar conflito entre os filhos. STJ, TSE, TST, STM. Então, eu posso ter um conflito entre STJ e TSE. Ah, não, isso aqui é uma causa cível. Originária do STJ. Aí vem o TSE e diz, negativo. É eleitoral. Originária do TSE. Aí vem o STF e diz, não, peraí. Segura aí. Segura vocês dois aí que eu vou decidir. Eu vou decidir. Quem é quem? Quem é que tem competência para julgar? Ok? Então o STF só julga entre tribunais. Entre tribunais superiores. Porque muita gente erra e acha que tem conflito entre Tribunal Superior e TJ. Ah, não, tem Tribunal Superior no meio, é o STF. As provas do CESP, SEBRASP, gostam muito de cobrar isso. Gostam muito de cobrar. Porque é VOF, né? Eles botam. SEBRASP agora. Então, STF só julga quando tem 2 tribunais superiores conflitando. Vamos aqui para baixo agora. Quando que o TRF e os TJs, porque o TJ é o tribunal em âmbito estadual, o TRF é o tribunal em âmbito federal. Quando que eles julgam? Eles só julgam conflito entre juízes do mesmo tribunal. Então, por exemplo, TJ Acre, quando é que ele vai julgar um conflito de competência? Quando você tiver um conflito entre 2 juízes do Acre. 2 juízes vinculados ao TJ Acre. 2 juízes vinculados ao TJ Acre. Um juiz de família e o outro juiz da vara civil, conflitando. TJ. Um juiz aqui de Rio Branco ou juiz de Brasileia, conflitando, conflito de competência. Os 2 dizendo que não é com eles. Quem decide é o TJ Acre. 2 juízes federais vinculados ao TRF1. Quem julga é o TRF1. 2 juízes federais vinculados ao TRF2. Quem julga é o TRF2. 2 juízes federais vinculados ao TRF3. Quem julga é o TRF3. 2 juízes de São Paulo. Quem julga é o TJ de São Paulo. Certo? Então os TJs e os TRFs só julgam conflitos entre os juízes das suas casas. Estão vinculados a eles. Professor? Sim. Mas existe a possibilidade de existir conflito entre um juiz estadual e o federal, e esse conflito... É o que mais tem. É o mais tem, né? É o que mais tem. Nesse caso, seria o STJ para resolver, ou... Porque se for entre juízes estaduais, a vara responsável resolve, né? Se forem federais, resolve também. Mas aí, se for federal e estadual, sobe para o STJ? Seria isso? Calma. É isso mesmo. Deixa eu terminar. Sim, senhor. É isso mesmo. O teu raciocínio está certo. Cuidado com o que você falou. Se for 2 juízes estaduais, quem julga é o TJ. Não necessariamente. Imagina um conflito entre um juiz estadual do Acre e um juiz estadual de Rondônia. Quem é que julga? O lance aqui é o seguinte: qual é o macete para você nunca errar? Nunca. É assim, ó. Tu tem que saber só TRF e STF. STF julga entre tribunais superiores. Os TRFs julgam entre os seus juízes, que são do seu TRF. Os TJ julgam entre seus juízes do seu TJ. Todo o resto é o STJ. Qualquer conflito que não seja caso do STF, caso dos TRFs e TJs, vai ser STJ. É por isso que se fala que a competência do STJ ela é residual.
Por isso que para concurso, por exemplo, eu coloco aqui, né? Eu coloco aqui. Porque isso vai cair, pessoal, na prova de vocês. OAB, concurso. Não importa o concurso, se for nível médio, vai cair isso aqui. Para concurso, não se decora a competência da STJ. É insanidade decorar a competência da STJ. Você vai aprender apenas a competência do STF, entre tribunais superiores, e a competência dos TRFs e dos TJs. Que é muito fácil, né? STF entre tribunais superiores, TRF entre os juízes federais vinculados àquele TRF e TJs entre os juízes estaduais vinculados àquele TJ. O resto é o STF. Professor, um juiz estadual e um juiz federal. É caso do STF? Não. É caso do TRF? Não. É caso do TJ? Não. Então é o STJ. É o STJ. Ah, professor, um juiz estadual do Acre e um juiz estadual de Rondônia. É caso de TRF? Não. É caso de TJ? Não. É caso do STF? Não. Então é o STJ. Vejam como fica fácil. Isso aqui é um dos temas que muita gente fala, tu é doido, o conflito de competência é difícil demais. Não é, mano. Não é. Não é. É saber a competência do STF para julgar e saber a competência do TRF e TJ. O resto é o STJ. Porque ele é residual. O resto todo é o STJ. Conflito entre o Tribunal do Acre e o Tribunal de Rondônia, STJ. Tribunal de Rondônia e Juiz do Acre, STJ. Juiz do Acre e Juiz do Rio de Janeiro, STJ. Até aqui tudo bem? Agora vem a parte difícil, porque essa parte aqui para mim é fácil. Agora vem a parte difícil. Até aqui tudo bem, pessoal? Até agora tudo ok. Sim, senhor, tô tranquilo. O problema começa agora. Sabe por que começa o problema agora? Sabe por que o problema começa agora? O problema começa agora porque nós, eu não mais, tá? Eu não me incluo nessa, mas já fui. Nós não conhecemos a organização do Poder Judiciário do nosso país. Sobretudo, a organização dos TRFs. Nós não sabemos isso. Eu, até pouco tempo, alguns anos atrás, não sabia. Eu não sabia quais eram os estados vinculados a tal TRF. Não sabia. Mas eu já dei tanto essa aula, tanto, e eu só aprendi por causa dessa aula específica. Eu cheguei a ter, meus caros, 4 turmas de TGP na UVerse, na FAO, antiga FAO. Na FAO, eu já cheguei a ter 4 turmas de TGP. Então, eu dava 4 aulas iguais por semana. Por 4 anos. Por 4 anos. Então, eu literalmente decorei esse negócio. Mas eu não sabia. Eu não sabia. Eu tinha que olhar. Eu tinha que ir olhar. Eu tinha que ir olhar. Vocês vão ver a parte difícil agora. Essa é a parte difícil. Essa é a parte difícil. Meus caros, Bahia e Maranhão e Piauí estão no nosso TRF do Acre. Então, se um juiz federal do Acre conflita com o juiz federal do Maranhão, numa prova tu vai olhar assim, não, pô, Maranhão é no Nordeste, Acre é no Norte. Deve ser TRF diferente. Quem julga é o STJ. Por quê? Qual é a dica dos professores de cursinho? Mano, na dúvida, chuta o STJ. Só que aí, o que o examinador faz? Ele pega juiz federal do Maranhão contra juiz federal do Acre. Quem é que julga conflito de competência? Aí você vai meter STJ, tá errado. Porque quem julga é o TRF 1. TRF da primeira região. TRF da primeira região é foda. O que o Emerson colocou no chat aqui faz até sentido. Decorar o 2, 3, 4 e 5. Se bem que o 5 tem muita gente, né? Tem o Nordeste inteiro, menos Bahia, Piauí e Maranhão. Tem o Nordeste inteiro, menos Bahia, Piauí e Maranhão. Né? Aí o TRF1 tem Minas. Olha que loucura. Aí o TRF2 é só Espírito Santo e Rio de Janeiro. Por que não Espírito Santo, Minas e Rio? É louco isso aqui.
tentaram já fazer vários outros TRF, mas o gasto é quase bilionário. Quase bilhão. Até o pessoal na Justiça Federal, até o vigia ganha 10 mil reais. O vigia ganha 10 mil reais. O salário é muito alto. O técnico de nível médio ganha 15 mil. 12 mil. Nível superior ganha 20. O juiz federal ganha 30. Né? Então, é caro. É caro. Mas para passar no concurso de vigia da Justiça Federal, vai, é direito, tá? E oficial de justiça ganha mais do que juiz estadual. O oficial de justiça da Justiça Federal ganha mais que juiz da Justiça Estadual, tá? Ganha mais, trabalha menos. Ganha mais, trabalha menos. Tá? Então, é muito caro. E o problema é aqui. Como que eu vou ensinar vocês esse negócio? Tem como? Isso não é direito, pessoal. É um mapa nosso. Tem que... Cada um cria a sua técnica. Eu consegui. Por quê? Porque eu já dei muito essa aula. Sei 4 anos, 4 aulas por semana falando sobre isso. 4 aulas iguais. Né? Então acaba fixando. E aí a gente acompanha a jurisprudência e tudo mais. Vai acompanhando os TRFs, o nosso TRF1, e eu atuo muito na Justiça Federal. Então o TRF1, para mim, é muito. Então eu acesso muito o site do TRF1. Então toda vez que eu vou abrir lá, que eu vou colocar vários estados, então isso vai ficando na memória, né? Então 7 anos aí que isso fica na memória. Não tem jeito. Tá? Mas não tem como que eu vou ensinar vocês. Não dá para ensinar, né? O máximo que eu posso fazer é isso aqui. Tá aí para vocês. Vão brincar com isso aí. Aí, meus caros, vem o exercício. O exercício que eu falei para vocês. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 perguntas. Não tem a resposta no slide. Não tem a resposta. Não tem. Pode falar, Emerson. Professor, já foi com dúvida na pergunta que eu vi, que era TRF4 e Supremo Tribunal de Justiça. Sendo que a gente empurra tudo para lá, como é que vai... Agora esse aí pegou. Esse aqui? Porque se a gente empurra tudo pro STJ, como é que a gente vai empurrar esse pro próprio STJ? Aí que complica, acho. Aí você vai ter que assistir minha aula de novo. Que ele falou que não existe, né? Não existe, pode não existir, pode não existir entre patentes diferentes, né? É mais ou menos pensar como uma patente militar. O cabo no sargento, o cabo não vai mandar no sargento, né? O soldado não vai mandar no cabo. Aí, de acordo com a hierarquia, não pode. É isso. O Emerson e o Felipe estão ligados. Eu passei rápido aqui para ver se vocês não percebiam. Essa pergunta aqui é a pergunta de R$1 milhão. Porque eu falei isso durante a minha aula. Eu falei isso. Tem 2 informações que vocês vão conseguir responder essa pergunta. Aí eu falei assim, o SESP gosta de cobrar. Quando o SESP cobra, ele vai dizer o seguinte, é possível conflito de competência entre TRF4 e STJ, verdadeiro ou falso. Não vou falar mais nada, tá? Não vou falar mais nada. Quem decide? Aí você vai ter que ser corajoso para dizer o que vocês estão pensando em dizer. Na próxima aula a gente vai fazer isso. Não vou fazer hoje. As perguntas aqui, eu quero as respostas. Não tem resposta, tá? Quem ficar com dúvida e não assistir a aula que vem, tá ferrado. Tá ferrado. Certo? Vejam que eu faço isso já tem 4 anos. Antes, em 2015, 2016, a minha aula de conflito de competência ela era... Não, preciso fazer um negócio diferente. Tirei a maioria das coisas e deixei dessa forma. Enxuto, objetivo, mas instigado.
Vocês têm uma semana para responder. Na próxima aula, 6 pessoas, eu vou escolher 6 pessoas, e o Felipe vai responder, Felipe Negreiros. Se você faltar, você vai perder meio ponto, viu, Felipe? Próxima aula, você vai responder a pergunta do TRF e do STJ. Sim, senhor, professor. Tá? Então não falte. Não falte. Próxima aula. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? É só isso. Terminamos competência já, viu? Terminamos competência. Na próxima aula a gente vai só falar sobre as respostas desse slide. Eu vou deixar ele, vou colocar ele agora aqui, peraí, só um momento. Pode ter perigo No de caso, esquecer, né? responder e fazer embasamento, que o senhor quer, né? Dizer por quê. Entendido. Dizer por quê. Já vou colocar aqui. Pronto. Vejam aí se apareceu para vocês. Vocês receberam a notificação. Vou dar atualizado já. Apareceu aqui. Beleza. Então é isso, meus caros. Mais alguma dúvida aí? Então é isso. Nossa aula bem rápida, bem prática. Fiquem aí com esse presente aí. Resolvam. Aula que vem a gente conversa. Dependendo do engajamento de vocês na próxima aula, quem sabe eu também não posso até transformar isso em o trabalho dos 3 pontos, né? O que vocês acham? Seria bom. Gostei da ideia. Vou fazer isso. Depende do engajamento. Se todo mundo chegar, fizemos e tal, aí a gente faz. Beleza? Muito obrigado aí pela presença de vocês, pessoal. E até semana que vem. Obrigado pela aula, Eu vou falar professor. com a Joana. Eu vou falar com a Joana para ela não dar aula no meu lugar semana que vem. Eu vou ficar com essa aula extra, tá? E aí, quando eu precisar, aí eu vejo com ela. Tá bom? Que aí a gente não perde o time também, né? Se a gente não tiver aula semana que vem, aí é foda. Perde o time aí do que a gente estudou e negociou aqui, tá? Então, eu vou falar para eu dar aula normal, no meu horário normal, na semana que vem. Beleza? Beleza, professor. Até mais, meus amigos. Boa semana para vocês aí. Até semana que vem. Até semana que vem. Valeu.